Boa noite, povo de Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus pela chuva, amém? Deus é bom, né? Estava olhando hoje de manhã ainda, depois que cheguei, à frente da casa e os fundos, onde o pátio ele tem mais areia, e a grama já estava amarelando. Aleluia. Mas o Senhor é bom e trouxe uma chuva abundante sobre a terra, para que faça diferença, para que as plantas cresçam, o verde retorne. E nessa noite não vai ser diferente espiritualmente aqui. A chuva do Senhor virá para trazer vida onde há morte, para trazer cura onde há necessidade. Quantos acreditam nisso? Eu acredito. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. 1 Samuel, um dos livros do Antigo Testamento. Vá bem para o início da Bíblia, que vai facilitar você de encontrar o livro de Samuel. 1 Samuel. Depois aí dos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, logo você vai encontrar aí 1 Samuel. Vocês estão bem? Amém? Cansados? Mais ou menos, alguns, a gente sabe, né? O dia de trabalho, tem uns que trabalham 8, 9, 10 horas. Quando eu trabalhava na autoescola, parece que eles queriam fazer um teste comigo. No primeiro mês de autoescola, que eu trabalhei em Santa Maria, naquela época podia fazer mais horas extras, eles me colocaram a fazer 13 horas por dia. E eu pensei, tá, isso aqui deve ser essa semana, porque eu sou novo na empresa, estão me testando. Aí eu fui olhar o restante das minhas agendas por mês, todo mês, 13, 15 horas. Aí eu cheguei na diretora e disse, por que todo esse monte de hora? Se Germano, tu não quer fazer hora extra, ganhar um pouco mais? Eu disse, olha, ganhar um pouco mais é bom. Mas eu venho para o serviço 6 da manhã e eu estou saindo daqui 8, 9 horas da noite. É muito tempo. Eu já estou cansando. Fisicamente, espiritualmente, não estou tendo tempo com a minha família. Está errado. 2 horas eu abro, mais que isso não. Mas Germano, não. Até 10 horas eu faço, mais que isso não. Aí eles reduziram. Aleluia? Nem tudo que reluz é ouro, irmão. Nós temos que ter equilíbrio. Deus está falando aqui. Não estava no script da mensagem. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 9, que diz assim. Não estou dizendo que é para você deixar de trabalhar, viu? Amém? Não é isso? Mas vigia. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos estão revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata
e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Abre aí capítulo 1 de 1 Samuel, deixa aberto o capítulo 1 de 1 Samuel, só vira uma página aí, fecha os olhos, vamos fazer uma breve oração. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por poder estar aqui essa noite mais uma vez, junto com os teus filhos. Pai, nos colocamos diante de ti, nos rendemos, reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos. Clamamos pela atuação do teu Espírito. Clamamos, Pai, para que o teu reino ele venha se manifestar aqui. Senhor, toda canseira, toda perturbação, seja física, seja espiritual, ela seja removida a partir de agora. Que a tua unção ela venha, quebrando, despedaçando todo o jugo. Que os meus irmãos sejam renovados a partir de agora, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que os ouvidos de cada um deles estejam atentos à tua voz, atento à tua palavra. Move-te aqui mais uma vez. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesta casa. Nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor por aquilo que o Senhor veio a fazer aqui. Não nos deixe errar, permaneça conosco e nos guia cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Essa oração de Ana estava orando. Ana, ela era uma mulher de oração. Diga comigo, Ana era uma mulher de oração. Nessa oração que agora acabamos de ler, o coração de Ana estava feliz. Ela estava jubilante. Ela estava glorificando a Deus pelos seus grandes feitos. Ana viu o grande operar de Deus na sua vida. Mas se você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, você vai ver que em determinado momento da vida e da história dessa mulher, não foi assim. Esta mulher, ela passou por sofrimentos, ela passou por dor, por apertos, muito choro, muita angústia, e não é diferente daquilo que nós passamos aqui na terra. Nós também somos atribulados, às vezes rimos, às vezes choramos, às vezes temos momentos de alegria, às vezes temos momentos de tristeza, tem dificuldade dentro de casa, dificuldade com a parentela, dificuldade na família, dificuldade na saúde, ou seja, todos nós estamos sujeitos aos problemas que aqui na terra nós sabemos que existem. E Ana não era diferente. Então, se você já leu o capítulo 1 de Ana, de 1 Samuel, você vai ver o que essa mulher enfrentou. Ela enfrentou uma grande barra, mas ela soube passar por essa barra. Ela soube passar por esse problema. E ela então nos deixa um legado. Ela nos deixa uma história, uma travessia de vitória. E nessa noite, eu quero identificar algumas atitudes que Ana teve para vencer as suas dificuldades. Quantos querem aprender? Digo amém. No primeiro capítulo de 1 Samuel, você vai ver a Bíblia elencando o nome do marido de Ana. Um homem por nome Eucana. E naquela época era permitido o marido ter mais de uma esposa. Se o marido tivesse condições financeiras de sustentar igualmente ambas as mulheres, ambos os filhos, o marido, pela lei, ele poderia ter mais de uma esposa. Hoje não é mais assim.
Hoje nós temos que casar com apenas um marido, uma mulher. Existem países que ainda há essa cultura, mas no Brasil nós temos que casar com apenas um. Mas nessa época, então, Eucana se casou com duas esposas. Uma delas, o nome dela era Penina. E esta mulher, ela começou a dar muitos filhos para Eucana. E nós sabemos que todo o marido, toda a esposa, eles queriam obedecer à instrução de Deus, que era para multiplicar, ter muitos filhos sobre a terra. Porém, esta mulher, por nome Ana, a Bíblia vai nos relatar que Deus havia deixado estéril. Ela não poderia dar filhos. E de ano em ano, este homem, por nome Eucana, ele reunia sua esposa Ana e reunia sua esposa Penina com os filhos de Penina, e ele saía da sua cidade uma vez por ano, em direção a uma cidade chamada Siló, porque nesta cidade chamada Siló havia um templo onde o povo ia adorar a Deus. Todo o povo judeu, uma vez no ano, no mínimo, eles tinham que ir até o templo para cultuar a Deus. Então não era todas as cidades que havia templo, não era todas as cidades que havia local de adoração a Deus. Então o Senhor havia estabelecido, no mínimo, uma vez no ano, todo o meu povo precisa estar na minha casa para me adorar. Então, de ano em ano, a Bíblia vai dizer que Eucana pegava a mulher, as duas mulheres e os filhos, e nessa travessia, lembrando que não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha avião, eu não sei precisar para você quantos dias de viagem era, mas eu sei uma coisa, a família ela ia junto, Eucana, as duas mulheres e os filhos, eles iam junto nesta caminhada rumo à cidade de Siló. E nesse interim de ir para uma cidade para outra, acontecia algo muito triste. A Bíblia vai nos relatar que esta mulher, por nome Penina, porque ela conseguia dar filhos ao marido. O marido esperava da mulher filhos e a mulher ela esperava também gerar filhos e dar para o marido. Essa era a maior alegria de uma esposa, dar filhos para o marido. Então nessa trajetória, Penina olhava para Ana e zombava dela, escarnecia do problema dela, escarnecia da dificuldade dela. Quantos de nós aqui já fomos escarnecidos por pessoas, às vezes amigas, às vezes da família, por um problema que às vezes nós estamos passando, por uma dificuldade que muitas vezes nós estamos a enfrentar? Não foi diferente aqui. Penina olhava para Ana e chamava ela de muitas coisas. Você não pode dar à luz, zombava e escarnecia. E Ana ficava de que jeito? Muito triste. Chorava e não queria nem comer. E isso se repetia de ano em ano. A Bíblia não vai nos falar quantos anos isto se repetiu, mas ela carregava um estigma sobre ela. Ela carregava uma vergonha sobre ela. Quando a rival olhava para ela, ela já começava a fazer o quê? Rir, para provocá-la, desmoralizá-la, tornar ela ainda mais infeliz. Aleluias! Mas o coração de Eucana, o marido, era de quem? Era de Ana. Ele era apaixonado, ele gostava mais de Ana. E Penina, sabendo disso, ela aumentava ainda a pressão psicológica contra a rival, para que ela fosse extremamente infeliz, amargurada, se sentindo derrotada, deprimida, desprestigiada. Te coloca no lugar dela. Pensa, além de você não ser uma mulher que dá à luz, o incômodo ainda que a rival
colocava aquele peso, aquele fardo sobre ela. Mas a vida de a vida de Ana, ela muda. Aleluia. A primeira atitude de Ana, ela soube suportar o tempo da adversidade. Como que você lida diante do tempo da adversidade? Como que você trata com as adversidades que vêm à sua vida? A Bíblia vai nos relatar que Ana, em momento nenhum, ela tratou a sua rival da mesma forma. Você não vai ver Ana murmurando. Você não vai ver Ana se questionando. Você não vai ver Ana indo até Penina e trocando o quê? Vou te dar na tua cara agora, para você aprender a me respeitar. Ela fez isso? Talvez até vontade passou pelo coração dela. Mas esta mulher, ela era uma mulher de oração. E aqui há uma chave, eu vou abrir um parêntese. Toda pessoa de oração, ela tem intimidade com Deus e ela entra num processo de transformação. Está te faltando domínio próprio? Está te faltando mansidão? Está te faltando os frutos do Espírito? O que está faltando na sua vida? Tempo de oração. Aleluias. Pegou aí? Ana soube lidar com a humilhação e, consequentemente, com as provocações de Penina. Ela soube lidar. Queridos, muitas vezes nós não sabemos lidar com a adversidade. E nós temos que olhar para esses personagens da Bíblia e extrair deles a forma que eles agiram e venceram, para que nós também possamos vencer nessa terra. Aleluias. Existem muitos homens e mulheres, não só dentro da esfera da Bíblia, mas pessoas que você conhece, pessoas que estão aqui dentro, que venceram adversidades, que venceram problemas de várias ordens, e hoje estão assim como Ana, estão fazendo outro nível de oração, uma oração que glorifica a Deus, uma oração mostrando para Deus um coração alegre. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Se hoje teu coração está chorando, sofrendo por algumas situações, ei, fica quieto, espera em Deus, que esse tempo da adversidade, ele vai passar, e você, assim como Ana, também vai poder exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Provérbios 24:10 diz assim: se enfraqueceres no dia da adversidade, minguada é a tua força. Não desmoreça. No dia da dificuldade, não desmoreça. Aguenta mais um pouco. Caminha mais uma milha. Confia que o Senhor que te chamou é fiel. E no momento certo, Ele vai mudar o rumo da tua vida e da tua história. Se você crê, aplauda bem forte Jesus. Nós precisamos aprender com Ana a suportar o tempo da adversidade. O tempo da adversidade tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Vai terminar. Vai terminar. Segunda atitude de Ana: não se conformou com a situação que ela vivia. Teve um momento que o próprio esposo dela foi consolar ela. Ele amava ela. Ele amava. E ele viu ela chorando. E foi consolar, foi falar com ela e dizer: ei, mulher, Ana, eu não te valho mais do que 10 filhos. Mulher, o meu coração é teu. Por mais que tu não me dê o filho, o meu coração é teu. Eu te amo. A minha alegria, o meu prazer está contigo. Por mais que Penina
Deus abençoou e deu filhos, e eles estão aí levando a continuação da minha linhagem, o meu coração é teu. Isso não te basta, mulher? Ele estava consolando ela. Sim ou não? Diante desse consolo, Ana poderia fazer o quê? Aceitar aquela situação. É mesmo. Meu marido me ama. Ele mesmo ele aceitou. E nessa época o marido, ouça isso, se a mulher fosse estéril, ele podia separar. Ele poderia dizer para ela: olha, volte para a casa dos teus pais. Mas ele disse para ela: eu quero você. Eu te amo, mulher. Você tem mais valor para mim do que 10 filhos. E na hora que eles iam comer, eles separavam uma porção melhor para ela do que para Penina e os seus filhos. Ele honrava ela. Então, dentro desse consolo, ela poderia desistir do sonho. Quantas pessoas já chegaram até você, tentando te consolar, tentando fazer o bem, mas às vezes, querido, esse consolo, ele pode estar matando o teu sonho. Qual é o teu posicionamento? Você quer viver ainda os sonhos e as promessas de Deus? Ou você vai aceitar o consolo e vai abrir mão daquilo que Deus tem para ti? Faça como Ana, não se conforme, siga orando, siga batendo, siga pedindo, pois aquele que bate, a porta se abre, o que pede, esse recebe. Tu não serve qualquer Deus. O teu Deus não está no andor que os homens colocam a imagem em cima dos ombros e levam de um lugar para outro. Ei. Você serve o Deus Criador, que fez os céus e a terra e que não existe impossíveis para Ele. Aleluias. E Ana sabia disso. Ela sabia que o Deus dos seus pais era o Deus do impossível e do sobrenatural, e que podia operar na vida dela aquele milagre e remover por completo aquela vergonha de sobre os seus ombros. Deixa eu declarar algo aqui: está chegando o tempo do Senhor remover a vergonha dos teus ombros, pelo Espírito de Deus. Terceira atitude de Ana. Ana não ficou prostrada diante da situação. Ela não ficou o quê? Prostrada. Muitos de nós, diante dos problemas, nós temos uma forte tendência a se prostrar, a se atirar. Parece que as forças vão embora. Parece que você não tem mais o vigor, a alegria, você não acredita mais. Você começa a duvidar, você começa a querer olhar para trás. Você começa a querer mudar de rumo, mudar a posição. Não é para fazer isso. Você tem que continuar acreditando naquilo que o Senhor te prometeu. Porque aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tudo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. O que Deus já te falou, o que Deus já te prometeu, diante da adversidade, diante dos problemas, a nossa tendência humana é se prostrar mesmo. É dizer: vou largar tudo, vou abandonar tudo, não quero mais saber. Essa é a tendência humana. Mas sabe quem mora dentro de você? Sabe quem habita dentro do seu coração? O Espírito de Deus. Se você já fez uma aliança com o Senhor Jesus, dentro do seu coração habita o Espírito Santo.
E Ele não vai te deixar ficar prostrado para sempre. Ele virá, Ele vai te auxiliar. A Bíblia diz que nem saber orar direito nós sabemos, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós, junto ao trono da graça do Pai, com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso conselheiro, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele está perto de nós, Ele está torcendo por nós, Ele vai te fortalecer. Por isso não fique prostrado, se prostre apenas para buscar a face dEle, em oração. Aí você se prostra, como Ana fazia, aleluias. Aí você se prostra para Ele, para buscar a face dEle, aquele que pode reverter essa adversidade. Deus não fala com seus filhos quando estão prostrados diante de uma adversidade. Quem sabia disso? Se você se prostrou não para Deus, mas para a adversidade, se você está encarando a adversidade como maior que o teu Deus, Deus não se agrada e não fala com você. Quer ver pela Bíblia, Ezequiel capítulo 2, versículo 1, o próprio Deus disse para o profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Põe-te em pé. Sabe aquele versículo, o choro dura uma noite e a alegria vem de manhã? Você tem o direito de chorar, você tem o direito de querer desistir, mas Deus, Ele não quer que você permaneça ali, prostrado, não. Ele quer que a fé retorne para o teu coração, Ele quer que a atitude correta retorne para o teu coração, Ele quer que você acredite nele, se levante e diga: meu Senhor, eu estou aqui, fala comigo, me ajuda, me dá a direção, muda o rumo da minha história, faz a obra na minha vida, faz o milagre, seja na área que for. Ana não ficou prostrada, ela poderia ficar pela beira do caminho o resto da vida chorando, mas Ana não era só mulher de oração, ela era mulher de atitude. Deus, Ele não quer que nós só venhamos a orar, Ele quer que nós venhamos a orar, mas ter atitude diante dos problemas e dificuldades. Aleluia. Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a direção, mas quando Ele te der, não fica prostrado, se levante e diga: eu acredito em Ti, ó Deus. Amém? Lembra quando o faraó vinha com um exército gigantesco para prender novamente o povo hebreu? E eles estavam diante do mar, e não tinha outro caminho para voltar, e o povo começou a murmurar: Moisés, vamos morrer. Lá vem Faraó, nós te falamos, Moisés, lá no Egito não tinha tumba para todo mundo, cara, vamos morrer agora todo mundo aqui, antes nós tivéssemos ficado lá, Moisés. Murmuraram, não acreditavam que Deus daria o livramento, foram até Moisés, só faltavam linchar Moisés. Moisés vai para quem? Pai, agora, o que faremos? E o que o Senhor diz para Moisés? Diga ao povo que marchem. Deus estava pedindo o posicionamento deles, Deus estava pedindo a atitude deles. Quando eu tenho a promessa, quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu tenho ela, que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu preciso me posicionar com ela e andar de encontro a ela, que o impossível não é você que vai fazer, o impossível é o Senhor que vai fazer na sua vida. Quando eles se levantaram, saíram do estado de prostração e começaram a marchar diante do mar, um grande e forte vento
começou a soprar dos 4 cantos da terra, que começaram a fender aquele mar, e ele se abriu para que o povo passasse a pé seco. Aquilo que parecia um grande problema se transformou em uma grande bênção, e no final da travessia, quando o mar voltou e o inimigo morreu em apenas um dia, a Bíblia vai dizer que Miriam, ela vai até o animal de carga, pega o tamborim e começa a glorificar o Senhor, como aconteceu com Ana. O problema não é para te parar, o problema não é para nos parar, é para nos dar experiência com Deus. É para mostrar que Ele é Deus na nossa vida, é para a glória dEle, mas a alegria é nossa, a alegria Ele deixa para nós, mas a honra, a glória dEle, Cláudio, e a alegria é nossa, o prazer é nosso. Quem vai contar as histórias somos nós, não é Deus. Você vai contar. Eu estava assim, passando por isso, enfrentando essa situação, mas Deus operou, Ele fez, e uau, aleluia. Quantos vão contar a história aqui? Eu quero contar muitas histórias, e eu quero contar muitas histórias, para glorificar o nome dEle. E a quarta atitude de Ana, ela venceu as oposições e calúnias. Ela venceu as oposições e as calúnias. A Bíblia vai dizer que Ana, depois de ter a atitude correta, ela vai diante do templo. Ela não entra no templo. A mulher não poderia entrar. Ela vai diante do templo. E a Bíblia fala que o sacerdote do templo, Eli, ele estava sentado. Então Ana vai e começa a orar e fazer um voto com Deus. Ana começa a dizer para o Senhor: Pai, se tu lembrares de mim, abrires minha madre, tirar a minha vergonha, o meu opróbrio, este filho que o Senhor me der, eu vou entregar ele na sua casa. Ele vai te servir, não vai ser passado gilete no cabelo, gilete na barba, ele vai ser narizeu, ou seja, alguém separado para a tua obra. Você vai me dar, mas eu vou te devolver. E ela estava ali diante de Deus, derramando seu coração, a sua alma angustiada diante de Deus, e a Bíblia vai dizer que o sacerdote começa a olhar para ela e não vê a voz dela. Ela estava orando já assim, ó, só mexendo os lábios. O sacerdote pensou que ela estivesse embriagada, bêbada. E ele olha para ela e faz um julgamento. Ele olha para ela e traz uma palavra mais terrível ainda. Ela já estava debaixo de tanta opressão, debaixo de tanta calúnia, debaixo de tanta oposição, agora mais o sacerdote se opondo. Mas mais uma vez essa mulher foi sábia, porque ela sabia quem estava ali diante dela. Por mais que a atitude dele fosse errada naquele momento, ela sabia que ele era um representante de Deus. Então ela olha para ele, depois que ele faz esse julgamento, e ela declara: meu Senhor, olha como ela chama ele, meu Senhor, não tenha a tua serva como uma mulher vadia, desocupada da vida, que está a essa hora embriagada. Não, eu sou uma mulher de alma angustiada, mas eu estou aqui para o Senhor mudar a minha vida, a minha história, porque eu acredito no Deus dos nossos pais. A Bíblia conta que Eli liberou uma palavra sobre a vida de Ana. Veja o poder de uma palavra de um sacerdote do Senhor. Uma palavra desatou a vida daquela mulher. Uma palavra trouxe à existência aquilo que era impossível. Uma palavra nos libera.
uma palavra nos faz crescer, uma palavra nos leva à conquista, uma palavra o milagre se estabelece. Uma palavra. Lembra de Jesus? Teve milagres que ele operou sem encostar a mão. Ele liberou uma palavra e o sobrenatural se estabeleceu. Nós estamos liberando uma palavra sobre a sua vida essa noite. E se você está atento, você está recebendo. O teu coração está testificando essa noite. Essa palavra. E você vai sair daqui com essa mesma convicção de Ana. Então ele olha para ela e diz assim: mulher, eu te abençoo. E que assim se estabeleça. Ela volta para casa. E o marido tem relação com ela. E naquele mesmo ano, o milagre acontece. Naquele mesmo ano. Nós estamos finalizando o mês de outubro e eu quero liberar uma palavra. Debaixo desta palavra, deste ensino, sabendo o poder de uma palavra, ainda antes de terminar este ano, os problemas que têm se levantado contra a tua vida, com oposição forte, eu quero declarar que eles estão com os dias contados e que o Senhor começa a mudar o rumo da tua vida, da tua história, em todas as áreas, e a oposição cairá por terra e você vai se alegrar. Se você acredita, diga amém. Aleluias. Não desista. Não desanime. Deus está à tua frente. Tudo tem início e tem fim. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo da honra de Deus sobre a tua vida. Quantos creem nessa palavra? Se coloca de pé esta noite. E aplauda bem forte o nome do Senhor. Se eu fosse deixar cada um de vocês contar testemunhos, muitos de nós aqui ficaríamos horas e horas contando testemunhos daquilo que Deus já fez. Querido, é o mesmo Deus que fazia aqui. Dentro das histórias da Bíblia, é o mesmo Deus que opera hoje nos nossos dias. É o mesmo, nada mudou. Então nós temos que aprender com esses heróis da fé, com esses homens, com essas mulheres, e ter as mesmas atitudes e acreditar que é possível. Nós temos que ter fé. Olha para o irmão do teu lado e diga fé. Nós temos que acreditar. Essa noite a palavra foi mais uma vez pregada e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa noite eu acredito de todo o meu coração que mais uma porção do Espírito, da fé do Senhor foi depositada no teu coração. E você, o teu coração é terra fértil. O teu coração é terra boa. E essa semente ela vai cair, e ela vai crescer, ela vai germinar. No tempo de Deus. Mas você nunca mais vai esquecer o que foi dito aqui. Você nunca mais, em nome de Jesus, vai esquecer essas atitudes. E você vai se posicionar para a vitória. Feche teus olhos um momento.